Se você já teve que esperar o governo autorizar para tirar o seu próprio dinheiro, você pode ter pensado a mesma coisa que muita gente, que diz que o FGTS é um roubo. E agora, com o crédito do trabalhador, tem muita gente dizendo que a nova política do governo é emprestar para o trabalhador o seu próprio dinheiro e ainda cobrar dele juros. Será? Vamos chamar o VAR. O crédito do trabalhador é uma nova forma de empréstimo voltada para o trabalhador com carteira assinada, CLT. É um crédito consignado, ou seja, os pagamentos vêm descontados mensalmente do salário, como já acontece tem bastante tempo para os servidores públicos e os aposentados e pensionistas do INSS. Essa modalidade permitiu juros muito mais baixos para os funcionários públicos e o pessoal que recebe pela Previdência, porque o risco dos bancos é menor. É muito difícil a pessoa não pagar, a inadimplência é pequena, porque o desconto mensal das parcelas é automático. E como os servidores públicos são estáveis e os benefícios do INSS são vitalícios, as parcelas sempre poderão ser descontadas. Com a iniciativa privada demorou décadas, mas agora o governo achou uma solução. Diferentemente do funcionário público ou do aposentado, há um risco para o seletista, o risco de ser demitido. Se o funcionário é demitido, as parcelas do crédito consignado poderiam deixar de ser pagas. Para que esse risco maior não acarretasse juros maiores e diminuísse a vantagem do consignado, o governo achou uma solução: colocar como garantia o dinheiro do FGTS. Se o trabalhador for demitido, 10% do saque a que ele teria direito pode ir para o banco, e 100% daquela multa devida pelos empregadores em caso de demissão sem justa causa, aquela que é de 40% dos depósitos que o empregador fez durante o contrato. É por isso, então, que muita gente criticou o crédito do trabalhador, porque a garantia é o FGTS, um dinheiro que é do trabalhador, mas que fica preso. A gente começa com uma postagem da Nath Finanças. Ela diz: é surreal ver o FGTS sendo desmontado só para o trabalhador conseguir fazer consignado pagando juros menores. É um absurdo que a pessoa não possa sacar o próprio dinheiro quando quiser, mas para fazer empréstimo, aí pode. Que ideia errada do governo esse FGTS como garantia. Outras mensagens seguiram no mesmo tom. O Jean diz: ouvi na rádio a propaganda do desgoverno sobre o empréstimo com garantia do FGTS. Resumindo, eu roubo o seu dinheiro e depois empresto o seu dinheiro para você a juros maiores que os bancos tradicionais. E eu chamo isso de justiça social. O Rafael Lima chamou de um roubo triplo. O FGTS já é roubo, deveria ser seu. Ele render nada é outro roubo, segundo roubo. Agora, pagar juro para banco enquanto seu dinheiro fica de refém é roubo em 8 espaços vetoriais diferentes. O Morgan chamou de golpe. O FGTS já era golpe quando era só um dinheiro seu que o governo confiscava e perdia para a inflação. Agora que o Lula vai deixar você usar o seu dinheiro como garantia para pegar empréstimo, pagando juros altos para os bancos, é mais golpe ainda, depois dizem que defendem o trabalhador. A gente vê então que a crítica ao crédito do trabalhador é em boa parte pelo uso do FGTS como garantia, porque já existe uma certa frustração de a remuneração do FGTS ser baixa, e é isso que a gente tem que entender primeiro. Vamos lá! Você já deve ter ouvido alguém falando que o FGTS é confisco, ou o meu dinheiro está lá preso, rendendo menos que a poupança. O FGTS tem até passado por sucessivas mudanças, mas ele mesmo não é nenhuma novidade. O FGTS nasceu há muito tempo, lá em setembro de 1966. Tem quase a mesma idade da Odete Roitman. Ele foi criado nos anos 60 como uma espécie de poupança compulsória para o trabalhador. Todo mês, o empregador deposita 8% do seu salário numa conta no seu nome. Esse dinheiro é do trabalhador, mas com regras bem específicas de saque. Ele não pode ser movimentado livremente. O FGTS nasceu para substituir a estabilidade no emprego. Antes, o CLT não podia ser demitido depois de passar 10 anos na mesma firma. Era a estabilidade decenal, que tinha um monte de problema. Em vez de garantir o seu emprego, o governo passou a garantir uma reserva se você fosse demitido. Mas por que tanta gente odeia o FGTS? Porque ele rende pouco. Por muito tempo rendia ainda menos que hoje e até abaixo da inflação. Você não pode sacar quando quer, mesmo que esteja passando por um perrengue ou esteja endividado. Alguém pode estar pagando juros altos no cartão de crédito ou no cheque especial, ao mesmo tempo que está com o FGTS congelado, rendendo só um pouquinho. O destino do dinheiro que fica parado no FGTS é decidido pelo governo, que usa ele em obras, e muita gente sente que não vê esse retorno social ou que não é beneficiado por ele. O rendimento do FGTS é de 3% ao ano mais TR, a taxa referencial que é quase zero. Muitas vezes esse valor ficou abaixo do aumento de preços na economia
e literalmente essa poupança perdia valor em termos reais. As coisas melhoraram um pouco a partir de 2017, com o governo Temer e uma mobilização do presidente Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados. Desde 2017, o governo passou a distribuir parte do lucro dos investimentos do FGTS, mas mesmo assim ele pode ficar bem abaixo do CDI. Vamos olhar como era 10 anos atrás, lá em 2015. O FGTS, naquele ano, rendeu abaixo de 5%, em um ano em que a inflação ficou acima de 10%. Se o trabalhador investisse em uma aplicação que remunerasse segundo o CDI, essa poupança dele ia ter rendido mais de 10%. Com a distribuição de lucros que veio com o governo Temer, as coisas melhoraram. O FGTS já está pelo menos batendo a inflação, mas ainda está longe de outras aplicações financeiras, mesmo de renda fixa, que são mais seguras. Em 2023, o rendimento foi de 8%. E de 2024 a gente não sabe ainda, porque depende da decisão de quanto do lucro do fundo será distribuído entre as contas. Se o trabalhador pudesse sacar seu dinheiro e investir nos polêmicos CDBs do Banco Master, ele teria acumulado o dobro de rendimento em 2022 e 2023. A comparação pode não fazer sentido em um primeiro momento, mas no fim das contas pode ser que tanto o dinheiro do FGTS quanto o dinheiro dos CDBs do Master tenham seus pagamentos viabilizados pelo Estado. A diferença é que uma é a poupança obrigatória dos trabalhadores, que rende pouco, e outra é uma poupança livre de investidores, que rende bem. Com rendimento baixo, muitas pessoas se interessam em sacar o FGTS para poder pôr logo a mão no dinheiro antes que ele se desvalorize, seja para investir, para pagar dívidas ou para gastar. No Brasil, isso leva a um problema conhecido, a rotatividade do mercado de trabalho. Muitas pessoas pedem para ser demitidas em um acordo com patrões ou provocam sua própria demissão. Até porque, além do FGTS, é só sendo demitido que é possível receber outros recursos, como os do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que paga o seguro-desemprego. Principalmente quando a economia está aquecida e é fácil achar outro emprego, isso faz todo sentido. Por isso, no Brasil, tipicamente, temos mais saques de demissão do FGTS justamente quando o desemprego está mais baixo. O contrário do que era para acontecer, quer dizer, menos saques quando menos pessoas estão desempregadas. Esse é um dos problemas historicamente causados pelo desenho do FGTS. Com o tempo, o Congresso foi liberando outras formas de sacar o dinheiro sem precisar passar pela demissão. O FGTS também é muito sacado em caso de aposentadoria, compra de casa própria, doenças graves. E existem várias possibilidades criadas ao longo do tempo, como desastre natural na cidade e muitas outras em discussão. O Judiciário já liberou o FGTS para quem está devendo pensão alimentícia. Dezenas de lobbies tentam liberar o FGTS para ser gasto no seu próprio setor. E aí existe proposta para gastar o FGTS com mensalidades de faculdade, cirurgias, painéis solares, planos previdenciários, máquinas agrícolas. Mais recentemente, no governo Bolsonaro, veio o saque aniversário, a possibilidade de pôr as mãos no FGTS no dia do seu nível. Tudo isso porque é muito difícil simplesmente acabar com o FGTS, devolver, liberar o dinheiro ou mandar os empregadores depositarem aqueles 8% direto na conta salário. É que o dinheiro do FGTS que fica preso é usado em um montão de coisa. Se o FGTS rende pouco para você, alguém está ficando com a diferença. A pergunta é, quem? O FGTS é uma das maiores fontes de financiamento do país. Com ele, o governo banca políticas públicas, principalmente nas áreas de habitação e saneamento. Por isso, tem os críticos que vão chamar o FGTS de Bolsa Empreiteira. Esse modelo também é bom para a Caixa Econômica Federal, que tem o monopólio de lidar com o FGTS e cobra uma boa taxa de administração. Há alguns anos, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu inclusive uma declaração forte, chegou a dizer que a Caixa rouba bilhões do FGTS dos trabalhadores. E claro, os governos também gostam. O FGTS é uma forma de manter de pé programas importantes com dinheiro que não precisa passar pelo orçamento, não precisa de aprovação do Congresso. Quem não gosta de inaugurar obra? É o caso das obras do Minha Casa Minha Vida. Mas tudo isso tem um custo. O trabalhador abre mão de rendimento, de liquidez e pode não ser em benefício de alguém que precise mais do que ele. É por isso tudo que a gente viu aquelas mensagens sugerindo que o FGTS é uma sucessão de ataques ao trabalhador, quando o dinheiro fica obrigatoriamente retido, quando ele é subremunerado e por aí vai. Além do saque aniversário e da mudança do governo Temer, outra melhora recente para os titulares das contas veio do STF.
O ministro Luiz Roberto Barroso priorizou entre os julgamentos do seu período na presidência o julgamento sobre a inconstitucionalidade da remuneração do FGTS. Ele acabou sendo vencido em uma mudança mais ampla para o FGTS. O presidente do STF queria que o FGTS rendesse pelo menos o equivalente ao rendimento da poupança. Não rolou, mas o Supremo decidiu pelo menos que daqui para frente o FGTS não vai poder render menos do que a inflação, como ocorreu no passado, e o parâmetro vai ser o IPCA. Nessa salada toda, o crédito do trabalhador pode não ser uma mudança ideal em relação ao FGTS, mas pelo menos permite que o trabalhador possa ter acesso a um crédito mais barato do que aquele que é ofertado normalmente a ele. A gente pode pensar nas financeiras, no rotativo do cartão de crédito, no cheque especial. O FGTS apareceu aqui mais como uma forma de viabilizar um crédito consignado para o setor privado do que como uma forma de acessar a poupança do trabalhador. Seja como for, o debate sobre uma grande reforma do FGTS talvez tenha ficado para outro governo. Uma poupança forçada como ele realmente não é comum em outros países, mas há quem entenda que, apesar dos problemas do seu desenho, o FGTS não é de todo mal em um país que tem crônica insuficiência de poupança, infraestrutura deficiente. Então aí as bets, o jogo do tigrinho, as blusinhas da Shein para referendar o argumento de que um cofrinho obrigatório deveria continuar existindo. Para finalizar, existe alguma evidência de que o FGTS é um extra para os trabalhadores de menor qualificação, de menor poder de barganha, que não teriam os 8% incorporados no salário se o FGTS simplesmente acabasse. O FGTS, para eles, acaba sendo um complemento do salário mínimo, pelo menos é o que os economistas entendem do que no economês tem nomes como elasticidades e análise de incidência. E aí, o governo está emprestando ao trabalhador seu próprio dinheiro? Você agora já tem, então, mais argumentos para levar para a mesa do bar nesse fim de semana, quando for comentar o meme do Lula, aquele em que ele aparece aí emprestando dinheiro para alguém, dizendo, tá precisando de quanto, companheiro? Até que o cara responde, ei, peraí, mas essa carteira é minha. O FGTS é realmente uma grande teia na nossa economia, com fios para todo lado. Você acompanha minha coluna no Estadão às segundas e na versão impressa às terças.